Evangelho do dia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40. Naquele tempo, alguns saduceus se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora? Na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos. E serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E que os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus. Amigos e amigas, internautas e radiovintes, bom dia a vocês. O texto do Evangelho de hoje manifesta outro conflito de Jesus. Agora, com o grupo elitista dos saduceus, o embate é sobre a ressurreição. Os saduceus eram uma elite religiosa. Entre eles estava a família de Anás e Caifás. Nas questões religiosas, eles eram conservadores. E nas questões políticas eram colaboradores dos romanos. Viviam no luxo e na acomodação. A eles se opunham os fariseus, os escribas e a grande maioria do povo. Por viverem no luxo e na fartura, os saduceus estavam mesmo interessados em salvaguardar o seu bem-estar e o seu comodismo. A fé na ressurreição e no julgamento de Deus questionavam os hábitos e as atitudes deles. Questionam nossos hábitos e nossas atitudes. Crer na vida após a morte significa repensar os valores que se adota nesta vida. Eles usam como artifício para contradizer Jesus a chamada lei do levirato, ou lei do cunhado, uma lei do Antigo Testamento que obrigava o cunhado a desposar a viúva do irmão falecido para suscitar-lhe filhos e assim garantir-lhe a descendência e a propriedade. Uma viúva sem filhos, no Antigo Testamento, ficava completamente desamparada, desprezada por não ter tido descendência e sem direito à terra e aos bens do marido. Um novo casamento com alguém próximo, por exemplo, o cunhado, garantia seu futuro e o respeito dos irmãos do clã e da tribo. Jesus rebate a argumentação deles, afirmando que a vida futura que Deus prepara para os justos não é como a vida presente. É radicalmente diferente. Há um julgamento, e os que forem julgados justos, quer dizer, os que já vivem aqui neste mundo, numa comunhão com Deus e com os irmãos, serão arrancados do poder da morte e viverão como filhos. O casamento vivido nesta vida é para nos preparar para a outra vida. É uma experiência de comunhão que antecipa a vida no céu, mas não se prolongará na eternidade, porque a comunhão com Deus será plena e completa. Nossa experiência nesse mundo, nosso testemunho, nossas relações, inclusive o casamento, devem ser um ensaio e nos preparar para a vida em Deus. Nossas experiências humanas devem antecipar o céu.
Os saduceus, não acreditando na ressurreição, também não mudavam de vida e nem se convertiam. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de todos os nossos antepassados e de todos os justos, dá-nos amar profundamente a vida, que nossas relações todas, amizades, casamento, família, comunidades, sejam verdadeiras e profundas, aperitivo e antecipação do céu, que a solidariedade reine e vivamos sempre contigo. Amém.